Olá, meus amados, graça e paz. Então vamos aqui com mais uma mensagem bíblica da Palavra de Deus. Vamos falar a respeito, ver aqui na Bíblia alguns personagens, né? Na verdade, aqui José conhecido como José do Egito, também Daniel, o profeta Daniel, a qual foram em suas épocas escolhidos pelo rei, escolhidos pelo faraó como governadores, para governar naquela época. Então, você vê que os homens de Deus, profetas, homens de Deus foram escolhidos por reis, por autoridades daquela época para governar. Hoje também é da mesma forma. Hoje, Deus também escolhe pessoas para governar. Cabe a ela saber administrar bem quando chegar no poder, quando chegar na autoridade, saber fazer um bom trabalho perante a sociedade, perante o povo, perante os seus eleitores, aqueles que colocaram a iniciativa, colocaram todo o potencial para que essa pessoa esteja lá presente. Então, orientados por Deus, o povo de Deus, da mesma forma hoje como na política, é orientado dessa forma, é orientado a colocar um homem de Deus lá, assim como nessa época, uma própria autoridade colocou um homem de Deus no poder, como um governador, seja como vereador, seja como um deputado, seja como presidente. Cabe a ela, na responsabilidade é ela, fazer o certo dentro da palavra, fazer o certo dentro desse sistema, seja qual for o sistema, mas ela agindo certo, com certeza, ela vai ser cada dia mais aprovada por Deus. E não foi diferente nos dias de José. Então José ali ele interpretou o sonho de Faraó, e Faraó colocou como governador. Veja aqui no livro de Gênesis, capítulo, a partir do verso 40, que diz: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Estão vendo aí? Então você vê que José foi governador, porque Deus revelou o sonho a ele, e ele revelou a Faraó, e assim Faraó viu que aquele homem era um homem de Deus, é um homem de Deus. E assim Faraó confiou nele e deu autoridade, autoridade para ele governar. Então ali José, ali vendo novamente os seus irmãos, os seus irmãos vieram para ali pedir perdão de tudo aquilo que tinha feito contra José, e José ali cumpriu todo aquele sonho que ele tinha tido, e também cumpriu a vontade de Deus sendo governador do Egito. Hoje podemos sim cumprir a vontade de Deus dentro daquilo que Deus nos chamou, assim como José também cumpriu a vontade de Deus. Outro também que cumpriu a vontade de Deus, o profeta Daniel, foi revelado a ele o sonho do rei Nabucodonosor. Aquela grande autoridade da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, constituiu Daniel também da mesma forma como uma grande autoridade em sua época. Veja aqui no capítulo 2 do livro de Daniel, a partir do verso 47, que diz: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei agradecera a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então você vê que Daniel também foi um governador em sua época, era um homem de Deus, um profeta, mas foi constituído pelo rei Nabucodonosor como um grande governador. E ali ele tomou conta das finanças do rei, das coisas do rei, e ali ele era um dos principais que estava à frente da corte do rei. Hoje, da mesma forma, hoje o governador, um político, ele pode ser cristão, ser político, ser homem de Deus e ser político com tranquilidade. Então, da mesma forma que como constituiu o faraó a José, constituiu o rei Nabucodonosor a Daniel, isso é da parte de Deus, porque são homens de Deus. Da mesma forma hoje, a política, ela pode ter sim homens de Deus, mas desde que o homem de Deus ele cumpra a vontade de Deus. Amém? Então essa é a mensagem bíblica, trazendo aqui o exemplo desses dois homens que foram governadores em sua época, que hoje também Deus levante homens de Deus, governadores no mundo da política, assim como cristãos, mas também que sejam realmente homens de Deus governando na sua época. Amém? Graça e paz.